Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo de top 7, né, mais um vídeo de ranking que eu venho trazer para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que se puderem, né, e quiserem também, me sigam nas minhas redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e o Twitter. E outra coisa também que eu peço para todos vocês é que assistam o vídeo, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para poder me ajudar na monetização e também me ajudar, né, a aumentar as horas assistidas do canal. Então é isso, galera, da Jobo, vamos para o vídeo. Hoje o top 7, né, vai ser de filmes, né, maiores bilheterias, né, de filmes do Brasil, de filmes BR, né, filmes nacionais. Então vamos lá, né, vamos para o top 7. E em sétimo lugar ficou o filme, né, A Dona da Lotação, de 1978, que foi um dos filmes, né, que tiveram a maior bilheteria aqui no Brasil. E uma coisa interessante, né, sobre esse filme é que tem como atriz, né, a Sônia Braga, né, que é mãe da Alice Braga, né, que é uma atriz muito famosa, né, tem em Hollywood, já participou de vários filmes, né, como X-Men, como Predador, né, então é bem famosa a filha dela, e a mãe dela também participou de vários filmes, né, tanto no Brasil e tanto fora, né, então é uma família, né, de atrizes bem famosas. E A Dona da Lotação, nesse filme vai contar a história, né, de um casal que se casou, né, que eram tipo namoradinhos desde criança, né? E na noite de núpcias, né, que seria o momento que ele ia perder sua virgindade e tal, ela meio que desistiu, não queria fazer isso, né? E o namorado dela, né, acaba, né, abusando dela. E assim, né, vai se desenvolver, né, essa história. É um filme que eu não assisti ainda, né? Só que eu já vi, né, a premissa, né, do filme, né? Ali a sinopse. E basicamente essa história vai se desenvolver isso aí, né? E basicamente, né, tem muitas cenas, né, dentro de ônibus. E por isso, né, o nome, né, a Dona da Lotação. Então, em sétimo lugar, né, o filme de maior bilheteria, né, brasileira é A Dona da Lotação. Agora, em sexto lugar, né, ficou o filme Minha Mãe é uma Peça 2. Que vai ser a continuação, né, do filme do mesmo nome, né, que é Minha Mãe é uma Peça, que é uma interpretação, né, do Paulo Gustavo, né, o saudoso Paulo Gustavo, né, que morreu na pandemia, morreu por conta do Covid, né, e ele era um comediante, né, muito bom mesmo, né, e onde ele fez esses filmes, né, inspirados na sua infância, né, com ele descobrindo, né, como que ele era gay, contando para sua mãe, né, sua mãe percebendo isso, né, ele ser filho de mãe e pai separado, né, sua mãe ser bem expansiva, né, extravagante e tal, com aquela interação dos irmãos, né, o irmão mais velho, né, o mais quietinho e tal, que casou cedo, aí tem a irmã, né, que é mais também expansiva e tal, o pai, né, que é um pouco ausente, mas direto tá aparecendo, né, então Minha Mãe é uma Peça 2, na continuação, né, de um filme que fez bastante sucesso também, né, que Minha Mãe é uma Peça. Ele não entrou, né, no top 7, né, o primeiro filme, mas foi um filme, né, que fez bastante sucesso no Brasil, tanto que até a Universal Filmes, ela falou, né, que se preocupou, né, nos próximos anos, né, lançar filmes em datas que no Brasil, porque no Brasil também é um grande polo, né, de filmes, todo mundo sabe que uma bilheteria é muito grande aqui, né, depois dos Estados Unidos e China, né, é um dos maiores países, né, que contribuem para a bilheteria, e tinha essa preocupação, né, de não lançar quando estivesse lançando esses filmes, porque poderia atrapalhar, né, porque aqui foi um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil. Então, em sexto lugar, Minha Mãe é uma Peça 2. Quinto lugar, né, ficou Dona Flor e seus dois maridos, que também é um filme, né, que vai ser protagonizado pela Sônia Braga, né, que, como eu disse, né, ela é uma atriz bem famosa, né, tanto em filmes nacionais como filmes, também trabalhou em filmes fora do Brasil, né, e basicamente essa história, né,
No Ofício dos Maridos vai contar a história de uma professora de Salvador, que ela era casada com um rapaz e ele acabou morrendo, né? E era um rapaz que tinha vários defeitos, né? Jogatina, bebedeira e tal. Só que mesmo assim, né, ela gostava bastante dele. E ela acaba novamente se casando com outra pessoa, né? Só que ela começa a ver o espírito do marido, né, na sua casa, com saudade dele, né, com o novo marido. É um ótimo marido, mas também é muito quietinho, né, e ela tem saudade dos momentos, né, que ela tinha, né, tanto de trabalho, né, como de amor com o seu marido que morreu, né. Então acontece que ela começa a ver, né, o seu ex-marido, tipo, só ela tá vendo ele, e começa a viver, né, nessa vida como se ela tivesse, né, dois maridos, o falecido, né, e o atual. É um filme bem legal, né, e teve já uma novela inspirada nesse filme, que também é um conto, né, inspirada num livro de Jorge Amado, né, virou novela, e também teve a nova versão do filme também, né, que dessa vez foi interpretada, né, pela Juliana Paz. Mas o filme, né, que é mais, tá em maior bilheteria é esse filme, né, Dona Flor e seus dois maridos, de 1976. Em quarto lugar, né, ficou Tropa de Elite 2, né? Tropa de Elite, né, foi um filme, né, que foi muito sucesso no Brasil, fez muito sucesso o primeiro filme, só que a bilheteria dele não foi tão alta, né, porque tivemos alguns erros, né, alguns crimes que aconteceram, né, nesse filme, que foi, né, das pessoas que estavam trabalhando, né, na distribuição do filme, tirou uma cópia, né, e espalhou. Isso aconteceu, né, que ele é um dos filmes, né, que foi para pirataria antes de sair no cinema. Então, antes de sair no cinema, né, muita gente já tinha assistido o filme. Parece que eu lembro que teve dois casos famosos disso, né, que foi o Batman Begins, que também já estava na pirataria antes de sair no cinema, e o filme, né, Tropa de Elite 1, né, em Tropa de Elite. Então muita gente assistiu, né, só que a bilheteria dele não foi tão alta, tanto que não entra nesse top 7. Mas o segundo, né, acabou que é a quarta maior bilheteria, né, da história do cinema nacional, que é a Tropa de Elite 2, que vai continuar, né, a história do Tropa de Elite 1, onde a gente tem, né, o BOPE, né, e o crime organizado, né, a luta, né, do Capitão Nascimento, né, contra o crime organizado, tanto que ele era um pé no saco, né, só como os governantes de lá, né, só que como ele era bem visto, né, pela população, todo mundo aguentava ele, né. E vão ter várias coisas, né, como a morte do Matias, né, que todo mundo pensou que seria um personagem recorrente ali no segundo filme. Temos também, né, a introdução de um lutador, né, a favor dos direitos humanos, né, que é introduzido ali, que ele acaba casando, né, com a mulher do Capitão Nascimento, e ele é o Fraga, né, que luta pelos direitos humanos, e muita gente fala, né, que ele foi muito inspirado no Marcelo Freixo, né, que é um político, né, do Rio de Janeiro, né, que lutou muito contra a milícia do Rio de Janeiro, né, que nesse novo filme a gente introduz, né, além dos traficantes, a milícia, né. Então, né, é um filme muito bom mesmo, né. Tropa de Elite 2 é um ótimo filme. Então ficou aqui, né, em quarto lugar, né, no nosso ranking. Em terceiro lugar, né, ficou o filme, né, Os 10 Mandamentos, que foi um filme, né, produzido pela Record, onde basicamente a gente viu, tipo, a novela, né, fez muito sucesso, né, é baseado na Bíblia, né, sobre a história da Bíblia, né. Então aconteceu essa novela e depois, né, ela foi adaptada para filme, né, para ficar rodando, né, o Brasil todo. Então também, né, ficou em terceiro lugar, né, como a gente sabe, né, o Brasil em sua maioria cristã, acabou que fez muito sucesso esse filme também, né, tanto como a novela, né, também como o filme. Então em terceiro lugar, né, ficou o nosso filme, né, Os 10 Mandamentos. Em segundo lugar, né, Minha Mãe é uma Peça 3, né, fez muito sucesso, né, o Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Peça 2, então o 3 também fez bastante sucesso, né, que muita gente queria ver até onde ia essa história, né, acho que foi no segundo que ela ganhou um programa, então eles queriam ver como é que seria isso, né, o saudoso Paulo Gustavo era muito bom também, né, um comediante muito bom. Às vezes só do jeito dele falar, né, a gente já achava muito engraçado. E acabou que esse filme é muito lembrado também, né, por causa disso, né, por causa do ator, né, o protagonista, né, e também, né, pela perda que a gente teve dele, né, durante a pandemia. Mas a Minha Mãe é uma Peça 3 é o segundo filme, né, de maior bilheteria da história do cinema nacional. Agora, em primeiro lugar, né, ficou o Nada a Perder, né, o filme Nada a Perder, que é um filme biográfico, né, da história do bispo, né, da Edir Macedo, né, o bispo da Igreja Universal, e também, né, bispo e dono, né, e também ele é dono da Record, né, é um dos
só título de curiosidade, né? Ele é um dos líderes, né, de igreja mais ricos do mundo, né? Por ele ser dono da Record também, né? E ele foi um filme, né, que veio contar a história dele, né, de Macedo, né? Que acho que, tirando a religião católica e né, das religiões evangélicas, né, é a igreja mais famosa, né, a dele, né? A maior igreja evangélica é a dele, que é a Universal, né? Tem até o Templo de Salomão, que é muito famoso. E ele vai contar, né, a história dele, né, como ele chegou a ser bispo e tal. E também tem uma coisa, né, que eu tenho que falar aqui, né, porque, tipo assim, é a maior bilheteria, mas tem algumas coisas que são questionáveis, né, nesse número. A primeira coisa, né, é que todos os filmes que foram citados até o momento, né, foram todos, né, você teve que ir até o cinema, né, até um local que tivesse cinema e assistir. Pagar e assistir. Já esse filme, Nada a Perder, né? Ele foi disponibilizado, né, em muitos lugares, né? De graça. Até aqui na minha cidade interior, né? Fecharam um local, né? E deram para passar gratuitamente, né? E tal. E isso foi contabilizado, né? Também como bilheteria, né? Como pessoas assistindo, né? E isso é bem controverso, né? Tem pessoas que acham que não deveria valer e tem pessoas que acham que deveriam valer. E entre outras coisas também, né? De bilheterias foi que muita gente, né? Às vezes ia comprar, chega em cima da hora para comprar filmes em cinema, né? Foi relatado isso. E mesmo o cinema estando vazio, né? Todas as cadeiras eram compradas, né, logo antes de começar o filme. Então muitas pessoas falam, né, que esses números, né, que foram um dos filmes mais assistidos do Brasil, né, foram meio que manipulados, né, mas levando em consideração isso, né, que foi disponibilizado de graça e também que nos cinemas que tivemos foram comprados, né, as cadeiras, mesmo que o pessoal não tenha ido assistir, mas é contabilizado, né, como o maior, né, público do cinema, o filme Nada a Perder, né, a história do bispo Edir Macedo. Então é isso, galera, esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal, e se puder também dar uma força, né, nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera, até jogo.